Salve, torcedor vascaíno, bom dia! Faísca tá on na área nesse domingo pela manhã, encerrando uma semana que começou lá na segunda-feira com ótimas notícias. E ontem, aquilo que a gente pôde observar no Engenhão. Enfim, o vascaíno jamais terá uma semana inteira de paz. Se liga aí. Infelizmente, torcedor vascaíno, a semana não terminou ontem da maneira que a gente imaginava. O Vasco fez a sua pior apresentação no ano de 2022 e acabou sendo derrotado pela equipe do Fluminense por 2-0. Mas eu vou tentar contextualizar tudo o que aconteceu essa semana no Vasco. Primeiro, na segunda-feira, a notícia logo pela manhã, bombástica, aí do pré-acordo que o Vasco fez aí com a 777 Partners em relação à SAF. Uma questão muito debatida aqui pelo nosso canal, no Atenção Vascaíno. O Flávio Dias já trouxe desde o ano passado essa possibilidade, inclusive com o nome de outros investidores, e a 77 acabou aí atropelando todo mundo e chegou para ser o parceiro do Vasco. É óbvio que durante a semana teve primeira votação do empréstimo, do primeiro aporte aí de 70 milhões, que caso o Vasco realmente consiga costurar esse acordo, é descontado do valor de 700 milhões que será investido no nosso clube. Aí eu fico perguntando se aquelas pessoas que ainda têm medo da SAF puderam observar a humilhação que o Vasco passou ontem. Porque assim, perder um clássico, perder para o Fluminense, tudo bem. E olha que o Fluminense aí nos últimos anos vinha sendo um freguês histórico do Vasco. E aquilo que a gente viu ontem, eu não vou colocar o Fluminense como uma equipe reserva, porque não era uma equipe completamente reserva. Muitos jogadores desses têm possibilidade de ser titular. Agora, em nenhum momento o Vasco conseguiu competir com essa equipe alternativa do Fluminense. Aí eu pergunto, será que dá para ter medo da SAF, do novo, ou o Vasco vai continuar sendo sempre esse coadjuvante, que nos 2 últimos anos, rebaixado no Campeonato Brasileiro, não conseguiu acesso na Série B, 2 anos já sem conseguir classificação no Campeonato Carioca, que historicamente o Campeonato Carioca é formado por apenas 4 clubes. Esse ano o Vasco vai classificar, eu não tenho dúvidas disso. Agora, será que dá para ter medo da SAF perante aquilo que a gente assistiu ontem? O plantel do Vasco, existem jogadores sim, que são melhores do que o ano passado. Agora, alguns jogadores já começam a dar indícios que não vai dar. Eu vou colocar aqui para vocês, por exemplo, semana passada eu critiquei demais no pós-jogo MT e Galarça, deixando claro que são jogadores que não acrescentam nada, que estavam muito abaixo. E o técnico Zé Ricardo acabou encostando eles e nem relacionou para a partida de ontem. E agora, torcedor, o que falar do Everton na lateral direito? Que partida pavorosa, que jogador que não acrescenta nada, não chega no fundo, leva a bola nas costas, jogador com medo de jogar. Que partida mais uma vez pavorosa do Edmar. O que falar do Matheus Barbosa? Ah, tá fora de posição, ok, tudo isso eu sei, mas muito abaixo. O Bruno Nazário, que eu acho que já tá fazendo hora extra na equipe do Vasco há um bom tempo, e olha que ontem no pré-jogo eu falei, segura um pouco o Bruno Nazário, coloca mais um volante nessa equipe do Vasco para tentar segurar e dar um pouco mais liberdade para o Nenê. Eu não aguento mais observar o Nenê correndo atrás dos adversários, marcando, com essa função tática de ter que ficar se doando para um Vasco tão exposto. Ontem mesmo era uma linha do Vasco na linha da grande área, como foi o lance do primeiro gol, e a outra linha do Vasco lá na intermediária. Totalmente. O futebol hoje você não pode mais ficar tão espaçado. Aí muitos dizem, o Ganso jogou com muita liberdade. Você até pode dar liberdade para o Ganso. O que você não pode é dar espaço para o Ganso enfiar essa bola. E ontem o Ganso teve esse espaço o tempo todo que teve em campo. Então assim, o Zé Ricardo também precisa entender que o Vasco precisa ter uma marcação mais forte. E olha, vem um jogo decisivo aí na próxima quarta-feira contra a Ferroviária, que o empate é nosso. Então precisa ser inteligente. Você está dizendo que tem que entrar para empatar? Não. Eu estou dizendo que o Vasco não pode em nenhum momento dar espaço para o adversário e o Vasco precisa entender que essa compactação precisa vir para ontem, porque dessa maneira, pegando equipes com mais qualidade técnica, vai ser um vareio o tempo todo.
E olha, torcedor, esses 70 milhões que estão chegando aí, eu entendo, tem que deixar salário em dia, tem que pagar fornecedor, tem que pagar terceiros, é o tal do fluxo de caixa. Separa uma verba, pelo amor de Deus, e vai ao mercado e contrata aí 4, 5 jogadores, mas não é 4, 5 jogadores aí, aquele que tá lá no Bragantino encostado, porque o Vasco, eu entendo que um clube duro acaba pegando só jogador encostado. O Bruno Nazário tá encostado lá no América Mineiro, os dois laterais estavam encostados lá no Red Bull Bragantino, o Anderson Conceição não jogava no Cuiabá, e olha que o Anderson Conceição vem fazendo um ótimo ano na equipe do Vasco. Só que o Vasco precisa de jogador que não seja encostado, jogador que já esteja com alguma relevância no seu local de trabalho aí, que o Vasco possa ir lá e trazer. E eu não estou falando aqui em contratar, pagar para trazer jogador, o Vasco não tem essa possibilidade nesse momento, mas pelo menos jogador que está em fim de contrato. Por exemplo, agora chegou a hora, o Alex Teixeira tá com problema lá no clube que ele tá querendo voltar. Agora é a hora de tentar um jogador desse. É a hora de bater palma lá no Bayer Leverkusen. Olha, eu sei que o salário do Paulinho aí é gigantesco, mas pelo menos com essa grana eu consigo dividir o salário do Paulinho, colocar o Paulinho para jogar. O que não dá é para nós ficar esperando desses jogadores que hoje fazem parte do elenco do Vasco que vai melhorar, porque não vai. Porque sabe o que vai acontecer, torcedor? Vai chegar na 5ª rodada da Série B, calma, daqui a pouco a gente entra no G4, vai chegar na 10ª rodada, calma, a gente vai entrar no G4, vai virar o turno, não, a gente tem um turno inteiro ainda para entrar no G4. Aí acontece o que aconteceu ano passado. Então, ou o Vasco entende isso e reforça já essa equipe com 4, 5 jogadores, ou vai acontecer o mesmo filme. E olha, torcedor, ninguém aguenta mais. Um 3º ano consecutivo na Série B seria desesperador. Quando perdeu para o Botafogo, eu falei aqui para você, não é terra arrasada. Agora, o passeio que o Vasco levou ontem do Fluminense é realmente uma coisa muito triste. E o mais triste é na terça-feira ver esse Fluminense jogar dentro da nossa casa. Pode parecer um pensamento pequeno meu, mas eu jamais aceitaria pagar aluguel a alguém para jogar no nosso estádio de São Januário. E que agora isso não se repita mais, que os adversários vão buscar outros campos em outros estados, que vá para qualquer lugar. São Januário é sagrado. Que agora, com a injeção desse dinheiro, o Vasco não precisa passar mais por esse time do vexame. Perder no sábado e na terça-feira ver essa torcida que hoje cantou contra o Vasco lotar ainda o estádio e fazer a festa dentro desse patrimônio que foi construído com tanto suor e com tanto orgulho pelo vascaíno. Realmente, quem tem medo da SAF não está acompanhando o Vasco nos últimos anos. Está preso na caverna do dragão. Ou chega esse dinheiro e o Vasco vira a chave, ou, meus amigos, o Vasco vai continuar se apequenando cada vez mais e a gente acaba passando por isso que passou ontem. Valeu, galera. Sigam a gente aí nas redes sociais, o @avascaínos. Deixe seu comentário aí embaixo, deixe seu like. É muito importante o seu like para que esse vídeo aí acabe chegando para um número grande de vascaínos. O @JeanFaísca também, @JeanFaísca1 no Instagram, no Twitter, enfim, na medida do possível a gente está sempre interagindo com o torcedor vascaíno. E que no próximo final de semana, nosso encontro aqui seja mais feliz com o Vasco que conseguiu a classificação na Copa do Brasil. Até a próxima!